Fala pessoal, aqui é o Diego. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o testador de estratégia. Tá? Para que serve o testador de estratégia? Você não precisa ficar usando os parâmetros que eu coloco, né? Os parâmetros que eu mostrei para vocês. Vocês podem descobrir novos parâmetros e ter resultados até melhores do que eu já mostrei para vocês. A ideia do testador de estratégia é justamente essa, é testar novos parâmetros, olhando do passado, né? Imagina assim, poxa, como que o robô ele teria operado no passado se eu tivesse usado determinados parâmetros. Essa é a ideia do testador de estratégia. Então você pode aí testar com dados do passado, né, dados reais do passado, e verificar como que o robô teria se saído, né, se você teria tido lucro ou prejuízo, se você tivesse usado determinados parâmetros. Então essa é a ideia do testador de estratégia. Como que a gente faz para utilizar o testador de estratégia? Você vem aqui, ó, menu exibir, tem aqui testador de estratégia. Ele vai abrir aqui essa caixa do testador de estratégia. Você vem aqui na aba configuração. Aqui na aba configuração, a primeira coisa que você vai selecionar é o robô, né? Podem ter vários robôs, você seleciona qual robô você quer testar. O segundo item que você seleciona é o ativo. Então, qual ativo você vai operar? Então, aqui aparece lá para mim o índice e o dólar. Os ativos eles só vão aparecer aqui, que está aparecendo o índice e o dólar, porque eu coloquei eles aqui primeiro, na observação de mercado. Tá? Então, para o ativo aparecer aqui, eu tenho que colocar ele aqui na observação de mercado, certo? Então, primeiro a gente escolhe qual robô a gente quer testar. Segundo, a gente escolhe qual o ativo nós vamos testar, tá? Depois nós podemos escolher a data. Então, por exemplo, eu quero ver como o robô teria se saído no último mês, por exemplo. Ou como ele teria se saído no último ano. Ou você tem a opção de colocar um período personalizado. Aí, tá? Então eu vou deixar aqui, para esse nosso teste, o último mês. Então vamos verificar como o robô teria se saído no último mês. Tá? Aqui ó, no depósito, você pode deixar aqui 10 mil, ele vem por padrão, né? É como se estivesse começando com 10 mil inicial, para a gente ver no final ver se a gente ganha, aumentou esse valor ou perdeu. Aqui você coloca BRL, que é Brasil Currency, né? E a otimização deixa desabilitado por enquanto. Depois que você ajustou aqui esses parâmetros, você vem aqui para parâmetros de entrada. Repare que esses parâmetros de entrada são os parâmetros do robô. Tá? Então, ó, período stop, STD período. Se eu vim aqui e clicar em cima do robô, repare que são os mesmos parâmetros, certo? Os mesmos parâmetros do robô. Então, a ideia aqui é o que? Nessa coluna valor, você pode alterar qualquer valor para ver como que o robô teria saído. Eu quero, sei lá, aumentar, por exemplo, para o desvio padrão, ao invés de ser 2.2, ser 2.3, por exemplo. Ver como que ele teria se saído aqui. Então aqui você pode alterar da maneira que você quiser os parâmetros para ir fazendo os testes. Ao invés de um contrato, como que eu teria me saído com 2 contratos, por exemplo. Okay? Então você pode alterar aqui e clicar em iniciar. Clicou em iniciar, ele vai começar a rodar o teste dentro daquele período que você selecionou. Então ele aparece o gráfico aqui, ó. Aparece os gráficos. Você pode arrastar para ver quando que ele fez as alterações, as operações, né, para você avaliar. Pode arrastar, deixa eu ver se tem alguma. Tem aqui, por exemplo, ó, vendeu aqui, comprou, então você pode ir olhando como ele fez as operações. E se você olhar aqui ó, no balanço, lembra que a gente começou com 10 mil? Então ele terminou o mês com 10.238. Então se a gente estivesse utilizando esses parâmetros, a gente teria ganho aí R$ 238.
Além dessa informação do valor, você pode vir aqui, ó, depois que terminou de rodar o teste, tem aqui o gráfico. Ele mostra qual foi a evolução. Ó. Repare que ele começou ganhando, depois perdeu um pouco, chegou a ganhar aí tipo, 12 mil reais, depois foi devolvendo, se a gente tivesse executado com esse parâmetro. Tem aqui ó, a outra aba Backtest, você pode olhar qual foi o depósito inicial, qual foi o lucro total que você teve, nesse caso nós tivemos um lucro de 238, qual foi o lucro bruto e a perda bruta que você teve. Um parâmetro importante para olhar é aqui, ó, esse rebaixamento relativo. Então, nesse caso, nós chegamos a perder aí 21% do valor que nós tínhamos em conta. Então, ele ganhou bastante, depois devolveu bastante. Então, chegou a perder 21%. Outra informação importante aqui é o total de negociações, para você saber quanto que ele está fazendo de negociações. O fator de lucro, então aqui para cada R$1 que você coloca, você nessa estratégia, né, nesse mês ele teria ganho R$1,06 de volta, então o fator de lucro é algo importante a se olhar. Então a cada R$1 que eu coloco, quanto que eu pego de volta. Tá? Outros parâmetros importantes para ser avaliado, então por exemplo, negociações com lucro. Então nesse caso, ó, 78% das negociações foram com lucro e 21% das negociações foram com perda. Então, ó, qual foi o maior lucro da negociação? R$1.000 em uma negociação. Qual foi a maior perda? R$918. Qual é a média de lucro? R$96. Qual é a média de perca? 341. Então, assim, ele perde uma quantidade menor de vezes, né? Só 21% das vezes ele perde, mas quando ele perde bastante, né? Utilizando esses parâmetros. Então é legal você olhar essas informações aqui para saber como o robô ele está indo. Tem outra opção que é a seguinte: ao invés de você testando e mudando aqui, e mudando parâmetro por parâmetro, um por um, você pode fazer o seguinte: você pode vir aqui na configuração e aqui em otimização você muda para algoritmo completo lento. O que ele vai fazer isso daqui? Você muda aqui para otimização, tá? E volta aqui para os parâmetros. O que acontece? Nesse momento, a gente pode selecionar aqui, ó, eu vou selecionar, por exemplo, eu quero mudar a média móvel. Eu quero ver se eu estivesse testando outras médias móveis, se eu teria um resultado melhor. Se ao invés de eu utilizar lá a média móvel de 14, se eu utilizasse outra média móvel, será que eu teria um resultado melhor? Então, o que você faz? Você marca essa média móvel aqui, tá? E marca ó, o valor inicial dela e o valor final. Então, eu quero testar a média móvel com média móvel de 7 períodos e até a média móvel de 24 períodos. E eu vou testando de um em um. Então, eu quero ver como que o robô teria saído usando a média móvel de 7, de 8, de 9, 10, 11, até chegar ao 24. É isso que essa configuração aqui, ó, otimização, quando a gente muda ela para algoritmo lento, é isso que ela faz. Ela permite a gente selecionar alguns parâmetros. Você pode selecionar todos, né? Os que você quiser, mas aí vai demorar muito. Eu vou selecionar só um aqui para mostrar. E você coloca, eu quero testar qual parâmetro é o melhor dentro de um intervalo. Então, nesse caso, eu vou testar a média móvel dentro do intervalo de 7 a 24. Então, são aí, ó, 18 tentativas. Vou clicar em iniciar. Então significa que ele vai rodar 18 vezes e vai me dar o melhor resultado. Olha aqui que legal, ó. Nós tínhamos conseguido com a média móvel, ó, a média móvel de 19, nós tínhamos conseguido R$238. Agora, se a gente usar a média móvel, por exemplo, de 21, o lucro no mês teria sido 1.600. Então, a gente não precisa ficar testando um por um, ele mostra pra gente qual teria sido o resultado. Veja também, se eu tivesse utilizado, por exemplo, a média móvel de 24 períodos, eu teria tido um prejuízo, certo? Então, o que a gente pode fazer? Ó, seleciona aqui, clica com o botão direito no melhor item e clica aqui, ó, executar teste único. Ele vai executar
ele vai executar um teste. Já foi. Aí você pode vir aqui no gráfico, ó, e ver como que teria sido o desempenho dele. Ó. Ele ganhou bastante, devolveu um pouco, mas saiu positivo, certo? Vem aqui, ó, na aba Backtest. Pessoal, iniciou com R$10.000, o lucro líquido total, ó, 1.664. Olha aqui o fator de lucro como melhorou. Ó. A cada R$1 colocado, você, nesse caso, teria, a cada R$1 que você coloca, você pega de volta R$1,40. Ó, o rebaixamento diminuiu. No outro exemplo, com outra média móvel, a gente tinha perdido 21% do capital total. Dessa vez, o rebaixamento máximo foi 17%. Então, melhorou. Total de negociações, 63%. A quantidade de negociações com lucro, ó, quase 80% das negociações foram negociações assertivas. Tá? A média, ó, maior ganho, R$1.000, maior perda, 980. Então, são esses parâmetros que a gente deve ir olhando, vocês devem ir olhando, para saber, poxa, que parâmetro que eu devo utilizar aqui no robô, né? Qual parâmetro que eu devo utilizar, o que eu devo mudar, qual parâmetro é melhor. Então, o testador de estratégia ele serve para isso, para a gente, assim, poxa, se eu tivesse executado com tais parâmetros no passado, como teria sido o resultado? Então, a gente usa isso como base para deixar o nosso robô operando no futuro, certo? Então, com isso você pode tomar suas próprias decisões, você pode configurar os seus próprios parâmetros, porque agora você sabe como foi no passado, sabe o que espera, tem pelo menos uma expectativa aí para o futuro, certo? Então é isso, pessoal, esse é o testador de estratégia. Tendo qualquer dúvida, só me chamar.